Boa noite, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez, nós vamos continuar o estudo da carta de 1 Tessalonicenses. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 2. Mas eu quero chamar a sua atenção que nós vimos no capítulo 1, sermão de semana passada, eu trouxe para os irmãos um pequeno panorama daquilo que nós tínhamos. Eu quero relembrá-los que Paulo envia Timóteo até Tessalônica. Vocês se lembram que Paulo esteve lá na sua segunda viagem missionária e esteve ali por 3 semanas pregando, anunciando o evangelho, mas houve uma perseguição, houve alguns problemas, alguns tumultos, e eles foram embora dali. Eles já tinham tido algum problema, alguma perseguição em Filipos, mas eles não pararam por isso, seguiram até Tessalônica e continuaram a pregação do evangelho ali, e foram também perseguidos e agora seguiram para Bereia. E algum tempo depois, Paulo envia Timóteo de novo a Tessalônica para saber como aqueles irmãos estavam. Você se lembra disso do sermão passado. E agora Timóteo, no capítulo 3, volta com um relatório para Paulo. E fala, olha Paulo, eles estão firmes na fé, eles estão seguindo o caminho do evangelho, eles estão com um amor abnegado, eles estão com a esperança firme na volta do Senhor Jesus Cristo e uma fé operosa. Você se lembra muito bem que na semana passada nós falamos das 3 evidências da nossa eleição, da nossa salvação. Falamos deste tripé: fé operosa, amor abnegado e firme esperança na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Entretanto, eu quero chamar a sua atenção já desde agora, antes de começarmos a leitura do capítulo 2, que parece que há algo diferente. Parece que aquela alegria do capítulo 1 toma outra forma na carta. Parece que agora Paulo há uma preocupação em relação a eles, porque afinal de contas, Paulo só ficou 3 semanas entre eles. Não deu para discipular, não deu para orientar, não deu para fazer uma classe catecúmenos com eles, para que eles ficassem alicerçados ali nas doutrinas do Evangelho. E agora, queridos, Paulo está preocupado com a sua autoridade apostólica sobre aquele povo. E Paulo agora vai tomar o capítulo 2 para reforçar essa autoridade apostólica e para falar como ele esteve entre eles, enviado do Senhor Jesus Cristo. E vocês vão perceber que há uma pequena diferença de tom, aquela alegria no primeiro capítulo, para algo um pouco diferente agora no capítulo de número 2. Então nós vamos ler o texto e eu gostaria que você acompanhasse o capítulo 2 já com esta visão de uma certa preocupação com Paulo em relação à sua autoridade entre eles. Diz assim o verso 1: Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança e em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga,
e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custas de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas, do modo que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como Pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Percebeu a diferença no tom do capítulo 2 para o primeiro? Nós vamos analisar isso essa noite. Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Soberano Deus, obrigado, Senhor, por este momento, por estarmos aqui, ainda que virtualmente, longe dos irmãos, em corpo, fisicamente, mas juntos, ó Deus, em coração, em espírito, adorando ao Senhor como a igreja do Senhor sobre a terra. Obrigado pela tua palavra, Deus, que ela possa falar aos nossos corações poderosamente essa noite. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, diferente do modo como nós falamos semana passada das evidências da nossa eleição, da nossa salvação, hoje eu quero voltar um pouco para a figura do líder. E eu quero que você analise juntamente comigo essa noite, baseado no texto que nós temos, a figura do líder. Se lá nós tínhamos as evidências da nossa eleição, aqui nós temos as evidências do líder cristão, evidências de que um líder é de fato segundo o coração de Deus. Nós vamos extrair essas lições essa noite, são duas para nós aqui essa noite. Eu quero começar te perguntando, querido, nesses dias de pandemia, nesses dias de tanta fake news que nós temos por aí, informações desencontradas, algo que você vê na internet, você não sabe se aquilo tem um fundo de verdade. Nós temos campanhas por aí na televisão combatendo as fake news. Nós temos investigação no Supremo Tribunal Federal em relação às fake news. Nós não sabemos de fato o que é verdadeiro e o que é correto. Tem tantas fake news por aí em relação ao coronavírus, essa pandemia que nós estamos passando por ela. Temos informações distorcidas em relação à vacina. Por exemplo, poucos dias saiu uma reportagem que está difícil vacinar os índios, por exemplo, lá nas florestas, por causa da disseminação de notícias falsas em relação à vacina. Eles não estão aceitando a vacina por causa de notícias que se tem propagado por aí. E o que mais se tem hoje em relação ao coronavírus? O que nos faz aqui meditar em algumas questões, por exemplo, qual é a notícia correta? Quais os sintomas realmente são os que podemos distinguir? Quais são os sintomas do coronavírus e quais são os sintomas da gripe? Por exemplo, dizem que são muito parecidos. E esta semana começa em todo o Brasil a campanha de vacinação para a gripe, para exatamente evitar superlotação nas UTIs que já estão superlotadas. Qual é a diferença então de sintomas? Como podemos distinguir os sintomas do coronavírus para a gripe? Outra pergunta difícil de entender e que nós precisamos saber se é verdade ou não. Será que aquela tabela que você recebeu do WhatsApp verdadeiramente é a mesma da Organização Mundial da Saúde? Segurar a respiração por 10 segundos, sem respirar e sem espirrar. Será que é o melhor teste para saber se o seu pulmão não já está virando gelatina por causa do vírus? Beber um chá quente. Será que mata o vírus de verdade ou apenas esquenta um pouquinho de modo que ele venha tirar o seu agasalho? Será que beber chá de alho presta? De fato combate o coronavírus? Será que o chá de alho é um verdadeiro remédio para aumentar ali a nossa proteção? Ou será que é mais uma fake news? Queridos, em tempos de tantas notícias,
é de suma importância hoje sabermos a fonte daquilo que está sendo dito e tomar informações em lugares corretos em primeira mão. Não só em relação ao coronavírus, mas notícias falsas, fake news, também já permeiam a história da humanidade, não só na área da saúde, mas também na área espiritual. Quantas mensagens falsas que nós podemos também encaixar como fake news, tantas distorções do Evangelho, e é isso que o apóstolo Paulo está preocupado com aquilo que está acontecendo com os Tessalonicenses. Era comum, já na sua época, que filósofos andassem pela terra espalhando algumas notícias por aquelas religiões, fazendo alguns seguidores, com algumas filosofias de vida muito estranha. E a preocupação do apóstolo Paulo agora é: eu fiquei apenas pouco tempo com eles, 3 semanas. Será que eles não estão pensando que eu sumi e que eu era apenas mais um filósofo que passou, pregou algumas coisas, mas sem fundamento, e que depois de mim virá outros? Esta é a preocupação do apóstolo Paulo aqui no capítulo 2 que nós temos em mão. O apóstolo Paulo também está muito preocupado com os Tessalonicenses. O que é que eles estão pensando dele, do Paulo e o seu ministério e a mensagem que ele trouxe? O apóstolo Paulo está preocupado. O que estão falando do meu ministério? O que estão falando daquilo que eu ensinei? O que estão falando do meu trabalho? Não para elogio próprio, não para vanglória, mas preocupado se aquilo que ele ensinou está se mantendo e está enraizando entre eles. Por isso, irmãos, nós temos uma carta onde ele escreve algumas coisas aos Tessalonicenses e no capítulo 2 ele agora precisa instruí-los. Não por causa da sua pessoa, não por causa dele, mas sim instruí-los para saber se eles vão seguir no novo caminho que o Evangelho propôs. Instruí-los para que permaneçam naquele tripé. Instruí-los para que eles saibam que o Evangelho que ele trouxe de fato era o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e não outras vãs filosofias por aí. E como eu já disse e adiantei, nós vamos ver esta instrução em 2 partes essa noite. E a primeira coisa que nós vamos ver, a primeira instrução, a primeira lição, a primeira evidência aqui essa noite é reconhecendo a veracidade da mensagem. Reconhecendo a veracidade da mensagem. Queridos, é difícil mensurar resultados quando se trata de pessoas. É difícil saber se aquele povo de fato está convertido ou não, principalmente no campo espiritual. Como saber se fulano de tal é convertido de verdade? Como saber se aquela campanha de evangelização surtiu efeito? Como saber se a igreja está de fato sendo bem aceita na sociedade? É difícil saber dos outros. É difícil, nós não conhecemos o coração dos outros, não sabemos a mente das outras pessoas. Difícil é. Mas como eu falei no sermão passado, impossível não é. Difícil é, mas não é impossível. Nós podemos, por exemplo, olhar os frutos. É difícil saber quando se trata das pessoas no campo espiritual, mas não significa que nós não podemos saber nada. Alguma coisa nós sabemos. Pelos frutos nós sabemos. Aliás, já foi falado nas Escrituras Sagradas. Pelos frutos conhecereis. Amados, Cristo, ele já falou várias vezes, de onde vinha a sua autoridade. Falou várias vezes de onde viria a autoridade dos discípulos e de como o trabalho deles seria avaliado pelo Pai. Paulo, o apóstolo aos gentios, como foi conhecido inicialmente, em plena ação, ele agora inicia este trecho aqui, capítulo 2. Ele inicia o capítulo 2, este trecho, dando elementos para que os tessalonicenses pudessem avaliar o trabalho dele, o apóstolo Paulo.
Olhe bem, ele está escrevendo aos Tessalonicenses, dando a eles condições, parâmetros, para que eles pudessem avaliar o trabalho dele, apóstolo Paulo. Olha que interessante. Tem muita gente que não gosta que seu trabalho seja avaliado, né? Não gostamos disso. Mas o apóstolo Paulo está preocupado com isso e escreve a eles para que eles tenham condições de avaliar o seu trabalho e a sua mensagem que ele pregou enquanto esteve entre eles. É bem verdade, e ele já escreveu, aqui ele relata isso, nós já sabíamos também pelo capítulo 1, por toda a história que nós vimos em Atos capítulo 17, o sermão que abriu esta série de sermões em Tessalonicenses, que o esforço, o sofrimento do seu discipulado e dos seus companheiros que com ele estavam ali, tinham surtido efeito. Nós sabemos que a palavra do Senhor, querido, quando Deus quer, quando o Espírito Santo trabalha, ela surte efeito, porque nós também conhecemos a palavra lá no Antigo Testamento, de acordo com o profeta Isaías. Você se lembra que Isaías diz no capítulo 55, verso número 11? Ele diz que a palavra do Senhor não volta vazia. E de fato a palavra do Senhor, quando Deus trabalha, quando ela vem de Deus, ela não volta sozinha. Aliás, ela não volta vazia, não volta vazia. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele tinha elementos concretos para fazer essa afirmação. O próprio fato, olhe bem, quais são os elementos de que a palavra do Senhor teve efeito entre eles? O próprio fato de Paulo chamar os Tessalonicenses, no texto que nós lemos, olha aqui está escrito, ele chamou os Tessalonicenses de irmãos. Irmãos. Meus irmãos, esses Tessalonicenses que antes da chegada do Evangelho ali, eram gentios desconhecidos, agora são da família da fé. Agora são da família da fé e isso já demonstra o fruto da aceitação do Evangelho. Eles são chamados de irmãos pelo apóstolo em sua carta e agora eles fazem parte da família da fé. Queridos, como nós vimos no sermão passado e no capítulo passado, você pode conferir, o capítulo 1, verso 9, nós vimos que eles tinham abandonado seus ídolos. Por isso que eu falei amor abnegado, eles abriram mão da vida que eles tinham, abriram mão dos ídolos, e isso era tremendamente significativo. Haja vista que toda aquela região, toda a cultura da região de Tessalônica, ela girava em torno dos ídolos. E eles abandonaram tudo isso. Amor abnegado, fé operosa, firme esperança na volta do Senhor Jesus Cristo. Não era um mero aspecto religioso, a cultura local que eles estavam inseridos, que eles cresceram, que eles viviam até o momento presente, estava fundamentada nisso, na idolatria, no paganismo. E o fruto do Evangelho, o poder, o dinamis, explode esses corações idólatras de pedra e agora um novo coração e adorador ao Senhor. Entretanto, irmãos, eu gostaria de chamar a sua atenção para o texto, porque logo depois, nós vimos semana passada, uma pregação, um texto de 1 Tessalonicenses, o capítulo 1, é um sermão tão alegre, né? Tão diferente desse agora, uma introdução tão alegre, por exemplo, com o verso 1 do capítulo 1, a constatação de um bom resultado de tudo aquilo que Timóteo trouxe, algo bom que alegrou o coração de Paulo. Por que é agora essa mudança? Parece-nos, apenas parece, tá, irmãos, que Paulo começa o capítulo 2, que o capítulo 2, aliás, Paulo está fazendo uma espécie de defesa. Por que será que essa mudança tão repentina? Eu quero já logo explicar que pode até parecer uma espécie de defesa, mas não é. Até porque não houve nenhuma acusação, então não é uma defesa. O que Paulo está fazendo aqui, irmãos, no capítulo 2, é um esclarecimento. Não é uma defesa, não houve acusação. É um esclarecimento, e esse esclarecimento, ele é importantíssimo.
Por que era importantíssimo? Porque este esclarecimento serviria para fortalecer a fé daqueles irmãos. Eles estavam sozinhos ali. Paulo foi embora. A perseguição não permitiu que ficassem ali e ficaram um tempo ali sozinhos. Não tiveram como aprofundar doutrinariamente. Sabe? E agora Paulo escreve para eles prestando esclarecimentos para fortalecer a fé daqueles irmãos. É bem verdade, irmãos, que o trabalho que Paulo teve ali não foi fácil. Já vimos isso semana passada e já vimos em Atos 17. O trabalho não foi fácil, houve sofrimentos tanto para Paulo e a sua comitiva quanto para eles. Lembra de Jason? Foi preso, teve que pagar fiança para sair. Houve sofrimentos, houve maus tratos, houve vergonha. Mas estes homens seguiram em frente. Tanto o apóstolo Paulo como a sua comitiva, quanto os de Tessalônica. Eles seguiram em frente. E o apóstolo Paulo está falando bem diferente de outros mestres que surgem por aí, que vocês conhecem, que quando surge oposição, eles correm. Diferente disso, Paulo está falando que quando a oposição ao evangelho surge, mesmo que ela surja muito parecido com os nossos dias atuais, Paulo está deixando bem claro para os de Tessalônica e para nós hoje que a mera oposição ao evangelho não é impedimento. Olhe bem, nem para a proclamação e nem para o cumprimento da vontade de Deus. A mera oposição ao evangelho não é impedimento. Lembra-se de João preso na ilha de Patmos? Lembra? João estava preso, mas o evangelho não está preso. Mera oposição não é impedimento para a proclamação do evangelho, nem tampouco para o cumprimento da vontade de Deus. Meus irmãos, é importante saber que naquela época um contexto grego, sabe? Contexto dos impérios grego, romano, greco-romano, tudo aquilo ali. Naquela época, filósofos de várias correntes de pensamento daquela época, eles criavam seus grupos de seguidores. Ficavam por ali algum tempo, sabe? Alguns, piores ainda, até aproveitavam de outros grupos, de outros homens, de outros filósofos já formados. Eles aproveitavam daqueles outros grupos ali para transmitirem seus dogmas e seus modos de vida. Entretanto, como filosofia de homens não implica em sacrifícios, como filosofias humanas não implicava em nada de sacrifícios para agradar a Deus, e todo o objetivo dessas filosofias humanas que nós vemos por aí, ela é apenas horizontal para agradar homens, para satisfazer homens, e não vertical em direção a Deus. Todas essas são horizontais. Se tivesse de haver algum sacrifício, que eles partissem dos liderados, nunca dos líderes. Paulo agora é diferente. Paulo está falando, não é um evangelho, não é filosofia desses filósofos que vocês conhecem, que passam por aí. É diferente, aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou ensinando, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele é bem diferente de tudo aquilo que vocês já viram e ouviram, que vocês estão acostumados a ver. Muito diferente. É isso que Paulo está falando nesse capítulo 2, pois eles estavam acostumados com isso. Mas Paulo está preocupado porque Paulo tinha se ausentado deles por algum tempo. Paulo estava longe. Teve que sair daí, você se lembra disso? Talvez, a preocupação de Paulo é que talvez na mente dos tessalonicenses é que eles agora pudessem começar a duvidar da veracidade de tudo aquilo que estava acontecendo, de tudo aquilo que foi pregado, de tudo aquilo que foi ensinado. Lembre-se, sempre quero lembrá-los, Paulo ficou ali por muito pouco tempo. Queridos, isso poderia dar a entender que ele, Paulo, tinha sido simplesmente mais um, igual aos outros, que vieram, fizeram um pequeno movimento, agregaram alguns, mas foram embora.
que talvez Paulo nem voltasse ali mais, talvez eles nunca mais veriam Paulo. Mas Paulo está preocupado com isso. Ele não está preocupado consigo mesmo, está preocupado com essas pessoas. E escreve para eles agora, para que elas possam saber diferenciar a sua autoridade e a autenticidade do evangelho que ele pregou e ele como portador do evangelho, para que eles possam continuar vivendo segundo estes ensinamentos. Sabe, amados, aliás, em uma época em que, tanto lá como a época que nós estamos vivendo, em que se fala tantas coisas, né? Tanta informação, enxurrada de informações, nos surge a dúvida: quem é que está com a verdade? Quem é que está falando a verdade? Quem é que tem autoridade reconhecida? Nós possamos dar a ele credibilidade. Quem, afinal de contas, nestes dias? Qual é o critério para avaliação? Vocês se lembram dos contos de Nárnia, tão famosos, né? Eu me lembro aqui agora, e trago a memória e vou compartilhar com os irmãos, de uma parte dos livros ou do filme, se você preferir, em que Lúcia entra no guarda-roupa e se depara com aquele reino novo, né? Nárnia. E quando ela volta, ela começa a falar e falar para os seus irmãos. Vocês veem que eles têm uma certa desconfiança, que eles não acreditam, que eles colocam em dúvida aquilo que sua irmã está falando. Mas é interessante, amados, que quando o professor começa a levantar alguns questionamentos, parece que está dando a entender de que aquilo que Lúcia está falando tem um fundo de verdade, eles e os irmãos que em outro momento duvidaram da verdade, da narração da irmã, começam agora, pela palavra do professor, eles também começam a reavaliar suas decisões, seus pensamentos e suas falas. Notem vocês que a autoridade do professor colocou autoridade sobre a fala de Lúcia e fez os irmãos reaverem suas avaliações. O que é que isso tem a ver aqui conosco, com o nosso texto? Parece, irmãos, que é o que está acontecendo aqui. O apóstolo Paulo, ele atesta a sua autoridade e a veracidade daquilo que ele ensinou, pelo modo que ele realizou o seu trabalho e pelo objetivo do mesmo. Paulo é o verdadeiro exemplo de discípulo, irmãos. Paulo é este verdadeiro exemplo de discípulo e ele entende que é preciso tranquilizar e consolar a igreja. Marcas aqui que nós estamos vendo de um verdadeiro líder espiritual. Marcas de um líder espiritual. Ele está dizendo para eles que a sua ausência não é sinônimo de descaso. Ele está preocupado com eles e escreve para eles. Em outras palavras, irmãos, é preciso reanimar a fé daqueles irmãos. Nós não os abandonamos, estamos firmes aqui, não presentes, mas juntos espiritualmente. E dizer para eles que eles estão sem Paulo, mas não estão sem o Evangelho. Sozinhos estavam antes de conhecer o Evangelho. Agora não, porque agora eles fazem parte da família da fé. Eles têm uns aos outros e têm Cristo Jesus. Queridos, hoje nós não temos a presença corpórea de Cristo, é bem verdade. Como os discípulos tiveram, sabe? Mas nós temos o suficiente, nós temos o Consolador e nós temos a igreja, a união entre os irmãos. Mesmo se nós nunca mais nos vermos em vida, mesmo que nós não tenhamos agora a próxima gravação de sermão para o outro domingo, mesmo assim, queridos, ainda seremos irmãos por toda a eternidade. E agora, meus irmãos, em segundo lugar, nós agora vemos a característica de um verdadeiro líder espiritual. Vimos que a evidência de um líder espiritual é que a sua mensagem é autêntica
ele não olha para si mesmo, mas se preocupa com os seus. Em segundo lugar, é um líder que prepara o seu povo para o reino de Deus. Não busca os seus próprios interesses, mas ele prepara evidências de um líder de fato espiritual, de um líder cristão. A visão ministerial de Paulo, irmãos, ela estava focada, ela era desprendida, como foi a de Cristo Jesus. Tendo todo o direito, olhe bem como ele fala nas palavras do capítulo 2, ele tem todo o direito de receber o sustento deles. Por uma vida inteira dedicada primeiro à proclamação do evangelho aos gentios e agora aos de Tessalônica. Todo trabalhador é digno do seu salário. Entretanto, Paulo, enquanto esteve entre eles, não aceitou. Ele diz, olha aqui o texto, vocês bem sabem que em labor eu trabalhei enquanto estive entre vocês para não ser pesado a vocês. Poderia, tinha toda a autoridade para isso, todo embasamento cristão para isso, mas não o fiz. O próprio Cristo agiu assim, ao deixar sua glória como pessoa da Trindade. Tinha direito, mas não o fez. Tendo agora visto, irmãos, a missão que o Pai lhe incumbiu de levar amor e salvação através da graça ao homem perdido, ele, o apóstolo Paulo, humildemente aceitou esta missão e a cumpriu cabalmente, mesmo com sofrimentos, mesmo sofrendo na pele. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos essa noite, é porque exatamente como Cristo sofreu, esvaziou-se da sua glória, esteve entre nós, e é porque Cristo deixou a sua glória, que agora eu e você podemos ver a glória. Os Tessalonicenses, irmãos, eles só puderam ser alcançados pelo poder do Evangelho, porque Paulo aceitou o seu comissionamento e firme em seu propósito, de acordo com o texto, se dispôs a ir, pregar e agora pastorear, mesmo à distância. Mesmo à distância, ele cumpre o seu chamado e o seu propósito. Cumpre cabalmente. É bem verdade que é algo parecido com aquilo que nós estamos vivendo nos dias atuais, né? Vários pastores cuidando dos seus rebanhos, impossibilitados de estar presente, mas virtualmente, mesmo à distância, os pastores estão cuidando dos seus rebanhos. É claro, irmãos, que aqueles que já eram pastores de fato continuam fazendo. Aqueles que não eram, infelizmente, têm deixado o seu rebanho à mercê dos lobos. Mas aqueles que já eram pastores segundo o coração de Deus mantêm nessa pegada e continuam cuidando do seu rebanho, mesmo diante das dificuldades que nós estamos passando. E Paulo, irmãos, ele cumpre, como ele havia dito, cumpre a sua missão sem murmuração, com alegria, empenho e amor. E ele chega a relatar e dar um exemplo de uma ama que tem o seu bebê, que tem o bebê no colo frágil, que dá o alimento, que cuida desse bebê frágil em seu colo, alimenta, dá carinho. E Paulo está falando disso no verso 7, porque exatamente assim eram os crentes da igreja de Tessalônica. Ainda eram frágeis. E Paulo está falando como uma ama que cuida do seu bebê. E Paulo está falando dele como esta ama em relação a eles, o bebê frágil. Ele está ali, continua dando alimento com amor, com carinho. É isso que ele está falando para eles. Paulo está falando que ele não é como os outros, como um mercenário ou como um lobo, mas ele continua tratando e cuidando, mesmo que à distância. É isso, querido, que nós temos aí. Essas são as características dele, de um líder segundo o coração de Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção, olhando o texto, outra coisa me chama a atenção aqui, querido. Paulo, ele era um fabricante de tendas, nós bem sabemos disso. Um fabricante de tendas, mas era um rabino.
era um mestre por onde ele passava. Então nós vimos aqui um rabino fazedor de tendas. Este era o homem enviado pelo Senhor para aquele povo. E agora ele fala para eles que o povo creia na palavra do Senhor transmitida através do apóstolo Paulo, transmitida com muito amor e com muito carinho. Queridos, que nós possamos, assim como o apóstolo Paulo fez, que nós possamos, que desistamos de nossas glórias pessoais para a glória de Cristo e do seu reino. Paulo fez isso. Tudo para a glória do Senhor, tudo que ele passou, tudo que ele sofreu. E é interessante que nós vemos aqui, quando eu vejo ele, um rabino fazedor de tendas, é inevitável não lembrar do nosso Senhor Jesus Cristo, né? O mestre, o rei, o Deus, um carpinteiro. E aqui eu quero trazer para você uma pequena analogia, carpinteiro, não marceneiro, tá? De acordo com os entendidos por aí, o carpinteiro é aquele que prepara a madeira. Diferente do marceneiro, que é alguém que já está apto para entalhar, para fazer um trabalho mais acurado na madeira. Sabe? O que é que isso tem a ver com o nosso Senhor Jesus Cristo? Mais uma vez ele diz, ele veio para servir, veio preparar essa madeira. Queridos, então nós temos aqui, para nós encerrarmos, o rabino fez tendas, o rei do universo foi carpinteiro. Eu trago para nós a pergunta essa noite, se o fazedor de tendas pregou o evangelho, se o carpinteiro era o evangelho e anunciou o evangelho, eu faço a pergunta para nós essa noite, mesmo que está tão difícil, será, meus irmãos, que o funcionário público não pode testemunhar do evangelho? Será que o funcionário privado não pode testemunhar do evangelho? Será que a dona de casa não pode testemunhar do evangelho? Será que o jovem não pode testemunhar do evangelho? Será que o aposentado, as crianças? O fazedor de tendas testemunhou, trabalhou, pregou o evangelho, mesmo com sofrimentos. O carpinteiro era o evangelho, o Logos, a palavra, o verbo de Deus, e anunciou, pregou, levou a palavra aos corações aflitos. Queridos, trazendo para nós aqui essa noite, todos podem e devem, seja qual for a sua área de atuação, todos podem e devem levar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto ao coronavírus, busque informações nos canais competentes. Busque informações nos canais oficiais. Quanto ao discipulado, quanto ao evangelho, quanto à palavra do Senhor, quanto à vida com Cristo, busque conhecimento e exemplo na Escritura, nos homens de Deus e principalmente em Cristo Jesus. Esta é a mensagem do capítulo 2. Paulo escreve dando evidências, mostrando a eles, dando a eles parâmetros, condições. Embora Paulo não está presente, dando a eles agora condições de analisar quais são as evidências de um líder, de que um líder é de fato um líder cristão, que está pregando o evangelho de fato. Nós vimos no capítulo 1 3 evidências da nossa salvação. E nós vemos agora no capítulo 2 2 evidências de que um líder é de fato segundo o coração de Deus. Queridos, esta é a mensagem do capítulo 2. Que sigamos e prossigamos para o capítulo 3 na próxima semana, ou ainda no capítulo 2. Aliás, o capítulo 2 ainda tem grandes lições para nós aqui na sequência. Mas o que nós tínhamos aqui para essa primeira parte é isso, as evidências de um líder segundo o coração de Deus. Que Deus nos abençoe, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a minha vida. Até na próxima, em nome de Jesus. Amém.